Muito tem se falado sobre a questão da iminente ou possível prisão do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A gente sempre se preocupa, nós que temos compromisso com o direito e com aquilo que as leis realmente prevêem, em muitas vezes desmistificar o que a mídia traz de uma maneira sensacionalista, muitas vezes tendenciosa, com o que realmente há de previsão legal para determinadas situações. Aqui no canal, eu tenho desde o início procurado tratar dos temas mais atuais sem ser tendencioso, sem ser partidarista, e muitas vezes, ainda que eu exponha a minha opinião pessoal, eu procuro ser sempre muito respeitoso com todos os grupos e opiniões. Então aqui hoje eu quero falar com vocês sobre o que realmente está acontecendo, tanto com relação às questões ocorridas em 8 de janeiro de 2023, com aquela invasão ali do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, as pessoas que foram presas, as que ainda estão presas e as acusações que agora recaem sobre a família Bolsonaro e outras pessoas que fizeram parte do governo. A pergunta que eu quero te fazer: você sabe realmente qual crime teriam cometido essas pessoas? Fica com a gente que eu vou te falar. O Código Penal, ele traz uma previsão a respeito desses crimes que tentam destruir, tentam desfazer o Estado Democrático de Direito. Esse tipo penal, ele foi inserido no nosso ordenamento jurídico muito recentemente. Em 2021, houve uma alteração legislativa que incluiu os tipos penais que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Mas antes de a gente falar do tipo penal, eu quero falar com você da previsão constitucional a respeito desse tema. Eu sempre procuro trabalhar nas questões penais e de processo penal, quando ministro aula tanto na faculdade, palestras e tudo mais, do ponto de vista constitucional. Talvez vocês saibam, mas o meu mestrado foi nesse sentido. Então eu não consigo ter um olhar diferente do direito penal, senão sob a ótica do direito constitucional. Afinal de contas, como vocês sabem, a Constituição Federal é a legislação máxima no nosso país. Todo e qualquer ordenamento deve se submeter às premissas constitucionais. E é isso que nós vamos verificar agora. Abra sua Constituição, se você tiver com ela aí, bem no início, no preâmbulo. No preâmbulo diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. É importante que vocês saibam sempre que a Constituição Federal de 88, lembra quando você estudou Poder Constituinte? Lembra na faculdade? Poder Constituinte originário, derivado, reformador. Poder Constituinte originário, ele existe somente uma vez, quando nasce uma nova Constituição. E foi isso que aconteceu em 88. Transformou-se toda a ordem jurídica. A Constituição de 88 inaugurou um novo tempo nesse país, no Brasil. E muitas coisas que hoje nós achamos que é um excesso de direito, você tem que entender o fator histórico. Qual que era o fator histórico? O fator histórico que nós vimos de 21 anos de regime militar no Brasil. E muitos direitos e garantias fundamentais foram suprimidos. Com isso, em 88, você não pode olhar a Constituição de 88 com o mesmo olhar que você quer ver hoje em 2024. A necessidade em 2024 ela é diferente porque nós já caminhamos 35 anos de quando a Constituição foi promulgada. É bem comum hoje você saber, inclusive, os dispositivos da Constituição que falam a respeito dos direitos e garantias fundamentais, porque isso já faz parte da sua vida. Especialmente se você nasceu depois de 88. Você não sabe como seria viver sem toda essa gama de direitos. Então é importante que você respeite sempre o ponto de vista histórico. E é uma coisa imprescindível para que você entenda por que a Constituição Federal de 88 protege algumas instituições, entre elas o Estado Democrático de Direito. Bom, vamos seguir aqui. O título 1 fala sobre os princípios fundamentais. Eu quero ler com você o parágrafo 1º, tá? Eu quero que você faça essa leitura comigo novamente. Diz o seguinte, parágrafo 1º: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado democrático de direito e tem como fundamento. Veja, a República Federativa do Brasil se constitui em Estado democrático de direito. E agora nós vamos falar dos princípios que constituem esse chamado Estado democrático de direito. Resumindo, sem Estado democrático de direito não existe Brasil, não existe a República Federativa do Brasil. É uma condição de existência no nosso ordenamento jurídico, sob a égide da Constituição Federal. Não existe falar em Brasil sem esses princípios que nós leremos agora. É base, é alicerce da nossa Constituição Federal, do nosso ordenamento jurídico, da existência do nosso Estado. Então se constitui em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania. Quando fala sobre soberania, se refere a estados estrangeiros. O Brasil não está submisso, não está sob ordens a nenhum estado estrangeiro. Ainda que a gente fale muitas vezes que os Estados Unidos podem ter uma influência muito forte no Brasil, a China e vários outros grandes comércios, né, que o Brasil tem, de um modo geral, relações diplomáticas muito satisfatórias. Pelo menos do meu ponto de vista, eu entendo que o Brasil tem relações diplomáticas independente do governo. Governo Lula, Bolsonaro, Dilma, Fernando Henrique Cardoso. De um modo geral, o Brasil, inclusive em 48, né, como todos sabem, um brasileiro teve o voto que definiu a instituição do Estado de Israel, né, que agora está dando esse conflito. Então veja, o Brasil na ONU sempre teve uma participação importante. Então o Brasil tem uma boa relação na comunidade internacional. Porém, o Brasil é um Estado soberano. Ninguém chega no Brasil aqui e fala: vai acontecer isso. A partir de hoje vocês vão exportar somente para tal país. Não, ninguém manda no Brasil. É um dos princípios do Estado Democrático de Direito, da nossa República Federativa, ok? A cidadania. A cidadania diz respeito à questão interna. Mais adiante, a Constituição vai falar mais a respeito disso. Então, vamos pensar que a soberania seria a relação do Brasil com os estados externos e a cidadania seria as relações internas, de uma maneira horizontal, certo? Terceiro, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é aquela que no artigo 5º vai trazer a maioria, não somente, mas a maioria dos direitos fundamentais, falando sobre o direito de resposta, o direito à proteção da sua personalidade e tantas outras coisas. No artigo 6º, a Constituição vai falar sobre os direitos sociais e assim por diante. Então, nós temos uma premissa que deve ser observada, que é sobre a dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, livre iniciativa, qualquer pessoa, desde que siga as normas do poder público, da administração pública, ele pode criar um novo comércio. Ele pode começar a vender, por exemplo, capinhas de celular feitas de papel, de papelão. Exemplo, talvez exagerado, mas que você entenda. Toda e qualquer pessoa pode começar a fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, desde que lícito e desde que seguindo as normas exigidas pelos órgãos competentes. Percebe? Nós estamos num país extremamente livre e nós temos que valorizar isso. E 5º, o pluralismo político. É uma garantia já no artigo 1º. Constitui a nossa República Federativa no Brasil. Pluralismo político. Na verdade, o pluralismo político, ele transparece, ele praticamente traduz a liberdade que nós temos de escolher nossos representantes. Então, veja bem, PT, PSDB, PL, tantos outros partidos que muitas vezes se contrapõem e acusam um ao outro como sendo o problema, na verdade, o pluralismo político, ele traduz no nosso ordenamento jurídico, à luz da Constituição, a liberdade que nós temos de defender ideologias, de trazer discursos, de falarmos a respeito de determinados assuntos de uma maneira livre, justamente para que os eleitores possam eleger os seus representantes através do quê? Sufrágio universal. Voto obrigatório, secreto. A partir do artigo 14 da Constituição, tá lá tudo que você precisa saber a respeito disso. E agora eu quero ler com vocês o parágrafo único, que deu muita coisa para falar, muita interpretação errada. E naquelas manifestações antes das eleições, aliás, as manifestações feitas já no governo Dilma, quando começaram em 2013, lembram? Posteriormente, ela sofreu o processo de impeachment, foi afastada e o vice-presidente Michel Temer assumiu. Naquelas manifestações já começaram a invocar esse parágrafo único de uma maneira incompleta. Então queriam invadir os lugares e queriam tomar decisões por conta e diziam o seguinte, parágrafo único: todo poder emana do povo e o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Sabe onde
o pessoal parava? Todo poder emana do povo, e parava aí. Então nós, o povo, nós temos o poder, todo mundo num palanque, todo mundo vestido de verde e amarelo, vamos entrar, nós mandamos isso daqui, a Constituição nos garante, todo o poder emana do povo, e nós, o povo, não queremos. Não é assim que funciona. E é no mesmo parágrafo, que eles não leram o restante, que explica o porquê não pode ser assim. Todo o poder emana do povo, vírgula, que o exerce, ou seja, exerce esse poder, o povo vai exercer esse poder como? Por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição Federal. Então não pode o povo, quando bem entender e com uma irresignação legítima, inclusive, porque a corrupção no Brasil, os atos de corrupção, eles são realmente acima da média mundial, num país que ainda tem muitas deficiências de subsistência para muitas pessoas, fome no Brasil, subnutrição. O Brasil tem hoje índices que se assemelham a países da África. Isso é inadmissível num país tão rico como o nosso, com um mercado tão poderoso como o Brasil, um dos maiores exportadores de soja e várias outras questões que tornam o Brasil uma potência. Do quanto o Brasil já foi roubado desde a época que era colônia, era para o Brasil ser um país miserável, mas ainda nós vivemos muito bem diante de tudo que a história nos reservou. Por que eu estou dizendo isso? Nós temos aqui um meio de eleger quem nos representará. Nós temos um meio, que é através da eleição. Então veja, o Estado, veja bem, construa isso comigo. Nós temos a República Federativa do Brasil, ok? República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela é construída em Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito tem princípios: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, livre iniciativa e pluralismo político. E o parágrafo único fala que esse poder popular do povo é exercido por votação. Então, o resultado das urnas deve obrigatoriamente ser obedecido. Conseguiram entender onde eu quis chegar? A minha intenção aqui com você, fazendo essa construção de pensamento, é que você entenda, que nós possamos entender de onde vem essa questão. Isso daí independe do ministro A, ministro B, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, né, senador, deputado federal, presidente da República A, B ou C. Nós estamos falando aqui do ponto de vista constitucional, histórico, da Constituinte. Todo o poder emana do povo? Sim. Como? Através do voto. Então, primeiro, que as questões suscitadas já às vésperas da eleição sobre não aceitar o resultado das urnas, caso não fossem o que uma camada da população queria, por si só é dizer que não aceita esse dispositivo, percebem? Dizer que, olha, ou nós ganhamos ou nós continuaremos no poder à força. Isso é desrespeitar o Estado Democrático de Direito, e é feito por representação através do voto. Compreende o que eu estou falando? Consegue entender? Então veja, a partir daí nós vamos partir para o Código Penal. Por que essa figura de desrespeitar essa premissa constitucional se tornou crime? Bom, por um motivo um pouco óbvio agora que eu já conversei com vocês sobre essa questão. Desrespeitar isso é mais do que escolher candidato A, B ou C. É você tentar desconstruir uma base de toda uma nação. É você tentar destruir, desconstituir, desrespeitar um dispositivo que fala que o povo pode sim escolher seu representante eleitos. Bom, se o candidato A, B ou C venceu nas urnas, lembrando que existem ali normas estabelecidas por tribunais eleitorais, por ministros eleitorais, por membros do Ministério Público, por comissões especializadas, por tecnologia da mais alta complexidade. Então, suscitar que possa haver fraude nas urnas é um pouco inconsistente. Pouco não, bastante. Lembrando que em 2018, e volto a dizer, que eu falo sem qualquer partidarismo, mas nós não podemos fechar os olhos, que em 2018 também suscitaram isso antes do resultado das urnas que elegeu o presidente Jair Bolsonaro. Lembram disso? E ninguém mais falou disso. Nem a oposição. Então, vamos lembrar, quando a oposição perdeu, não foram falar que a urna estava errada. Aceitaram a derrota e seguiram aqueles movimentos, ninguém solta a mão de ninguém, aquela coisa toda, né, que o pessoal de lá gosta. Mas respeitaram. E, ao ser eleito, Jair Bolsonaro e todos os seus eleitores não falaram mais nada da urna sobre ser confiável ou não. Somente agora resolveram falar a respeito disso. Então, vamos lá verificar o que o Código Penal fala a respeito disso. Se você puder, abra comigo o seu Código Penal no artigo 359L, tá?
como eu disse no início, foi uma alteração legislativa de 2001 através da Lei 14.197, ok? Capítulo 2 dos crimes contra as instituições democráticas. Conforme eu for lendo aqui, tenta lembrar sempre do que nós falamos na introdução. Dos crimes contra as instituições democráticas. Não é contra o candidato A, B ou C, é contra as instituições democráticas. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É esse o crime. Abolição violenta. Abolição significa o quê? Extirpar, extinguir, ok? Extinguir o Estado Democrático de Direito, que obedece o quê? Acabei de falar com vocês. O voto que elege os representantes do povo. De forma violenta. É exatamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Não aceitando o resultado das urnas, manifestantes entraram nos órgãos dos três poderes, destruíram os prédios públicos e tentaram ali desrespeitar o resultado das urnas e tomar o poder à força. Foi exatamente isso. Então diz assim o tipo penal. Artigo 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Traduzindo, a gente não aceita o que as urnas demonstraram como vencedor. Para nós não importa que tenha sido feito todo o processo eleitoral nos termos da lei, não importa, nós não gostamos do resultado e a partir de hoje nós elegemos obrigatoriamente tal pessoa para ser nosso presidente. Pergunto, você acha que se encaixa no 8 de janeiro? Evidentemente que sim, é claro que sim. Isso você não precisa ter nenhum tipo de posicionamento político. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. É uma pena considerável. Então quando você pensa em... Só para que você tenha uma noção, reclusão, você já sabe, né? Você que é do direito já sabe que a pena de reclusão se refere à cadeia, ficar preso mesmo. 4 a 8 anos já exime de vários benefícios, como por exemplo a suspensão condicional do processo. Não é possível, ao ser oferecida a denúncia, que seja feita a suspensão condicional do processo. O que é a suspensão condicional do processo? Você se lembra? Artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que fala quando a pena máxima for de até 4 anos, pode o juiz suspender o processo pelo período de prova, que é chamado, 2 anos, por exemplo, e impor algumas condições ao denunciado, as quais, se forem cumpridas, extingue a punibilidade. Não pode, nesse caso aqui não pode, porque a pena vai de 4 a 8. E só para que vocês saibam, se houver alguma agravante ou um concurso de crimes, já passa de 8 anos. Se passar de 8 anos, o regime inicial é obrigatoriamente um regime fechado. Olha só. Então não é um crimezinho qualquer, tá bom? Então eu vejo a mídia muitas vezes de um lado ou de outro, ou maximizando ou minimizando a situação. E eu quero trazer aqui para você o que realmente aconteceu. Nós temos aqui um tipo penal de reclusão de 4 a 8 anos. E não é pouca coisa. Porque coloca aqui, além da pena correspondente à violência. Ou seja, o juiz pode majorar isso, pode aumentar, de modo que obrigatoriamente a pena vai ser de início no regime fechado. Então não é qualquer coisa. Golpe de Estado, artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Legitimamente constituído. O governo legitimamente constituído no nosso ordenamento jurídico é aquele que foi eleito nas urnas, de acordo com as normas eleitorais, percebe? Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, não sabia da pena alta que esses crimes comportavam. Veja, 4 a 12 anos. É pior que traficar drogas. É pesado. Agora nós vamos continuar no capítulo 3, falando sobre os crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. Interrupção do processo eleitoral. 359-N. Impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado mediante violação indevida de mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação estabelecido pela Justiça Eleitoral, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Isso não ocorreu, pelo menos não tenho notícia de que tenha ocorrido. Porque, para que fosse caracterizado esse, deveria ser feito durante a apuração. Perceba bem, para que você encaixe uma conduta num determinado tipo penal, eu sempre falo nos meus vídeos sobre a subsunção do fato à norma. Você tem um fato, ou seja, um fato concreto que ocorreu, e aqui tem a norma, que fala determinada conduta é crime. Então você tem que pegar esse fato, esse caso concreto, essa conduta, e encaixar nessa norma. Isso é subsunção do fato à norma. Aí temos crime. Pensa na mãozinha. Quando a mãozinha estiver aqui, ó, encaixada,
Fato e norma. Fato e norma, existe um crime. Por que eu estou falando isso? Veja bem. No tipo penal anterior, no 359L, lembra que eu falei para vocês? Não respeitar alguém que já tenha sido legitimamente constituído. Presume-se que o processo eleitoral já se encerrou e temos um resultado, percebe? No 359M, nós estamos falando aqui, 359N de navio, impedir ou perturbar a eleição ou a aferição de seu resultado, ou seja, durante a votação ou quando as urnas estão sendo apuradas, percebe? O momento é diferente. Então, o 8 de janeiro ele não se enquadra nesse tipo penal, por quê? Porque o resultado das urnas já tinha sido declarado, inclusive com a posse, né, do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então se enquadra no outro. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. E o 359P, para nós encerrarmos nosso assunto aqui, muito embora tenha muito mais coisa para nós falarmos, fala sobre violência política. Artigo 359P. Restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Vocês se lembram que houve relatos de alguns policiais rodoviários que pararam determinados ônibus sob ordem de outras pessoas, porque determinadas pessoas estavam indo com ônibus fechados para votar e manifestamente votar no candidato X. Isso se enquadra no 359P. Restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual, psicológica, ou seja, qualquer forma que se impeça a pessoa de votar. Nordestino não vai votar aqui, por quê? Porque o pessoal do Nordeste vota em fulano de tal. Se enquadra no 359P. Em razão do seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, toda e qualquer restrição por essas razões de que a pessoa exerça o seu direito de votar caracteriza o artigo 359P, que tem como pena reclusão de 3 a 6 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Essa pena correspondente à violência, normalmente, ela majora, ou seja, quanto que é a pena correspondente à violência? Depende do que aconteceu, o juiz que vai ver no caso concreto, tá certo? Bom, eu acho que o que nós tínhamos para falar sobre esse assunto era isso. Espero que você comece a olhar agora o assunto de um ponto de vista técnico. O meu desafio aqui não é que você fique do lado A nem do lado B. Até porque eu quero dizer uma coisa para você no fim de tudo. Oscar, você falou tudo isso e o que você acha do pessoal que está preso até hoje? O que eu vejo nesse processo, dentre vários erros, e agora eu vou falar em favor dos que estão presos. Primeiro que eu entendo que o ministro Alexandre de Moraes tem transcendido a função de ministro e tem tomado o papel cumulativamente de vítima, de julgador e até de acusador. Isso não é permitido no nosso ordenamento jurídico. É como se fosse uma pessoa ofendida se vingando em caráter privado. Isso não pode ocorrer com nenhum magistrado, especialmente o ministro da Suprema Corte. Mas o problema é a individualização das condutas. Nosso ordenamento jurídico trabalha com o princípio da individualização das condutas, inclusive a Constituição Federal já traz esse princípio. Eu não posso prender o A e pegar todo mundo que está junto e colocar no mesmo crime. Eu tenho que pegar um por um, eu, poder público, dizendo, e falar, o A fez tal coisa, o B estava junto, mas fez outra coisa, é outro crime, mais leve. O C, da mesma forma. Não é o que está acontecendo nesses casos. Eu percebo que consideraram quem entrou no Congresso, quebrou tudo, quebrou o STF, tanto quanto aquela senhorinha que estava ali no movimento, sei lá, na vibe do negócio, com a camisa do Brasil, na frente do quartel, chegaram, prenderam todo mundo e lá estão até hoje. Então veja, não é justo isso. Inclusive não tem previsão legal. Tem que individualizar quem é quem e quem fez o quê, ok? Mas fica ligado, começa a olhar as coisas se você é do direito, e mesmo se você não for do direito, mas gosta de saber as coisas corretamente, do ponto de vista correto, jurídico, técnico. O Brasil não é a casa da mãe Joana, o Brasil existe ali uma base sólida, só precisa ser cumprida mais adequadamente, né? Mas existe sim base nesse país, ok? Se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga no Instagram, Oscar Cursos, me siga no YouTube, Oscar Cursos e Treinamentos, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você receber e dá um joinha, tanto nesse vídeo como nos demais vídeos.
Nós temos mais de 174 vídeos lá com conteúdos fantásticos que você vai gostar muito. Entrevistas, podcasts e muito mais. E também no Facebook, nos siga. Se você tiver alguma dúvida, coloca lá no nosso site também, oscarcursos.com.br, coloca lá, falar com o professor Oscar, já abre na hora no meu WhatsApp e eu posso tirar a dúvida que você precisar, estou sempre à disposição, beleza? Valeu!